Essa é a confirmação de um chamado pastoral que já está confirmado há muito tempo no trabalho que eles fazem lá no Grupo Caseiro. Então eu quero chamar aqui a nossa pregadora dessa noite, pastora Stephanie. Glória a Deus. Peço para os irmãos, quem puder ficar de pé eu agradeço, mas quem não puder fica na paz, amém? Falemos a palavra do Senhor. Mateus 1:18. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Aqui começamos a entender com o nascimento de Jesus que Maria estava gerando o menino Jesus. Aqui também entendemos que Maria era mãe de Jesus. Aqui também entendemos que José era pai de Jesus. Mas José era pai de Jesus, ele era pai de Jesus, mas não era de sangue, porque Maria estava grávida do Espírito Santo. Ela não estava grávida de José, ela estava grávida do Espírito Santo. Então aqui entendemos que Maria está grávida do Espírito Santo. E aqui então também começamos a nos deparar com uma situação que muitas vezes passamos, que então ele era pai adotivo de Jesus, ele não era pai de sangue de Jesus. Então aqui entendemos que Maria teve que pegar e falar para José que estava grávida do Espírito Santo, que não estava grávida de José. Ela não teria como estar grávida de José, porque José não tinha ainda tido relação com Maria. Eles não tiveram ainda relação com Maria. Então José que entendeu então que a primeira coisa que pensamos, que Maria então o traiu, deitou com outro homem. Então aqui começamos a entender que quando Maria diz para José, ela não mentiu, ela simplesmente falou a verdade. Ela não deixou de falar ou inventou, como muitas vezes a gente, para não magoar o outro, a gente pensa e às vezes até mentir porque é errado. Mas não, ela não mentiu, ela falou simplesmente a verdade. E aqui também começamos a entender então que Maria falou a verdade, José como os outros homens, como noivo, porque eles não eram casados, eles eram noivos, eles não eram casados, eles eram noivos. Então aqui começamos a entender que então José pegou, ficou igual os outros homens pensando, Maria me traiu. Maria não estava grávida de mim, porque eu não tive relação com Maria. Maria então me traiu. Então começamos a pensar que Maria estava numa situação com José, como todos os casais, às vezes temos essas situações. Então aqui começamos a entender que então José começou a botar coisas na cabeça dele, como me traiu, como deitou com outro homem. E aqui começamos a entender que José começou a alimentar aquilo como uma traição. Mas aqui também entendemos que Mateus 18, que José era sábio e justo. Aqui, mas como José era sábio e justo, ele decidiu romper com Maria. Aqui também entendemos que quando diz romper, ele disse, eu vou romper com Maria, mas entendemos que quando dizem romper com alguém, diz quando romper, é que eles
que também temos perdas. Maria e José também têm perdas. Todos nós temos perdas. Não é porque Maria estava gerando o menino Jesus, não é porque Maria estava cheia que ela não tinha perdas. Entenda essa manhã, todos nós temos perdas. Todos nós precisamos às vezes passar por perdas. Todos nós às vezes também precisamos perder algo. Mas essa manhã Deus começou a me revelar que Maria também, José também tiveram perdas, mesmo estando cheio do Espírito Santo. Ela passou por fofocas. Pessoas falavam mal dela. Mas por que, pastor Estevão? Porque naquela época ainda ela era noiva de José e já estava grávida. Aqui começamos a entender então que as pessoas falavam mal e muitas vezes também falam mal da gente. Não somos diferentes de Maria, não somos diferentes de José. Também passamos por perdas, também pessoas falam mal da gente, também pessoas falam fofoca da gente. Mas aqui essa manhã eu estou querendo dizer que não interessa a perda que tu teve. Se tu estiver cheio igual Maria, não interessa as fofocas. Aqui também entendemos que Maria também teve angústia. Por que angústia? Porque ela passou por muitas injustiças. Tu acha que Maria passou por muitas coisas? Porque ela estava grávida, não de José. Então as pessoas reduziam do jeito que elas queriam. As pessoas falavam o que elas queriam. E a gente também não é diferente, as pessoas falam o que querem. Mas não interessa o que os outros falam. Não interessa se o vizinho fala. Não interessa se o teu amigo fala. O que interessa é que quando Maria estava cheia, Maria estava café tamanho. E essa manhã Deus começou a falar, ei, começa a te perguntar, tu tá com fé? Aonde que está a tua fé? A tua fé está baixa? Tu tá sem fé? Ou a tua fé está lá em cima? Começa a pensar essa manhã, como está a tua fé? Maria estava com a fé em cima. Ela não deixou as fofocas, ela não deixou a angústia tomar. Ela simplesmente gerou um menino Jesus com todos esses problemas. Com todas elas, sim, ela teve perda. Porque quando estamos gerando algo, quando estamos gerando uma criança, nós mães entendemos que muitas vezes devemos
Deus. Tu vai ganhar muito com Deus. E aqui eu vou começar a falar para ti qual é o que ela ganhou com Deus. Pode passar, Lucas, por favor. Maria aqui e José ganharam muitas coisas. E o principal que eu coloquei ali foi o maior presente foi Jesus, o seu filho. Maria gerou Jesus dentro dela. Depois ela teve o privilégio de estar com Jesus. Imagina o privilégio quando tu tem o privilégio de ver o teu filho. Quando tu ganha ali no hospital, tu escolhe o teu filho, meu Deus, é o meu amor, a minha vida. Então imagina a Maria, o presente que ela teve, que foi gerar o menino Jesus. Aqui também começamos a entender também sobre o nascimento de Jesus, que ela também teve ganha. O nascimento de Jesus foi o mais importante da Bíblia. Nascimento de Jesus foi o mais importante da Bíblia. Olha o privilégio dessa mulher. Olha, começa a entender que ela pode ter todas essas perdas. Ela pode ter tudo, passar por tudo isso para gerar o menino Jesus. E ainda depois ela teve que
está a tua fé, mas hoje eu posso te dizer que eu tenho absoluta certeza, se Deus me deu essa pregação para pregar hoje para todos aqui, é porque pessoas assim já desistiram da sua fé, já nem pensa mais que fé está, como está a sua fé. Tem pessoas aqui que estão com a fé baixa. Tem pessoas que estão com a fé baixa simplesmente por coisas que estão acontecendo nessa vida, com problemas. Mas eu vim te dizer, eu também tenho problemas. Todos nós temos problemas, os pastores aqui têm problemas, os apóstolos aqui têm problemas, todos nós temos problemas. E toda vez que tivemos problemas, pensamos em desistir, em abandonar o nosso chamado, querendo romper o nosso chamado, querendo romper com o nosso ministério, querendo romper com tudo que Deus nos deu. Tem certeza que tu vai ter a salvação? Então essa manhã Deus falou forte comigo. Como está a tua fé? Se a tua fé está fraca hoje, tu vai sair cheio daqui. Porque foi essa palavra que Deus me deu essa manhã. Tu não vai sair vazio, tu vai sair cheio. Começa a falar com Deus e começa a dizer: Senhor, eu estava assim fraco, Senhor. Tu sabia que eu precisava ouvir essa palavra essa manhã. Porque eu vim dizer que essa palavra é tua, essa palavra não é minha. Se Deus me deu essa palavra é porque era para pessoas ouvir essa manhã. Não era, de repente também era para mim essa palavra. Porque às vezes realmente não é fácil. Realmente passamos por situações. Realmente a nossa fé está baixa às vezes. Mas graças a Deus que Deus tem piedade da gente. Graças a Deus que temos pessoas do nosso lado. Por isso que devemos ver com quem vamos romper. Às vezes sim devemos romper com pessoas, mas às vezes rompemos com pessoas que não é o certo. Às vezes rompemos em ministério que não é o certo, porque queremos. Então essa manhã Deus falou forte comigo: ei, se você estava pensando em romper, não é hora. Primeiro busca a Deus, pede para Deus te revelar se é o certo. Mas essa manhã também Deus disse: ei, eu te peço, Senhor, que tu me encha. Se hoje eu estou fraco, se a minha fé, eu nem sei que fé hoje eu estou pensando, eu quero que tu me encha essa manhã. E eu já comecei essa manhã a falar para Deus: Deus, eu quero que tu me enche. Mesmo devido aos problemas, devido às dificuldades que eu tive essa semana. Deus sabe a minha dificuldade, Deus sabe a tua dificuldade, Deus sabe que muitas vezes pensamos em romper, porque às vezes estamos cansados. Mas se tu que estava cansado essa manhã, ou estava pensando em romper, Ele te encheu já. Oh, glória! Ele já te encheu essa manhã. Essa mensagem de da manhã que Ele me deu é para te encher. Que tu vai sair diferente do que tu chegou aqui essa manhã. Tu vai sair cheio, né? Deus. Então essa
oração. Eu peço que músicos sobem, por favor. Peço que quem puder, com os olhos fechados, comece a agradecer a Deus, pedir para Deus, porque só Ele é digno de toda honra e todo louvor. Amém. Senhor, pessoa que estava aqui essa manhã